Eu peço aos irmãos, com o mesmo espírito de adoração e de louvor, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Quem puder ficar de pé, fique de pé. Quem não puder, fique sentado. O importante é que você esteja em espírito de adoração e de louvor. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler em duas versões, que eu achei a versão da Nova Linguagem de hoje interessante. Estava lendo lá em casa. Eu vou abrir logo aqui em 2 Reis também no celular. Está na versão da linguagem de hoje. É autoexplicativa. E eu sugiro aos irmãos que quando você lê a Bíblia e você tiver dúvida do significado da palavra, ou se não entender muito bem o contexto, eu sugiro aos irmãos que comprem ou baixem no seu celular o aplicativo da Bíblia e escolha a versão Nova Linguagem de hoje e leiam, comparando as traduções, vai dar um melhor entendimento da palavra de Deus. Então, quando você puder fazer isso, não tiver em dúvida, que palavra é essa, o que é que significa, abra a Bíblia Nova Linguagem de hoje, que com certeza o Espírito Santo estará dando entendimento melhor. Está escrito assim na palavra de Deus, capítulo 7 de 2 Reis, versículo 8 e versículo 9. E chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Na versão da Nova Linguagem de hoje, está escrito assim: quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca e comeram e beberam do que ali havia, e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram e entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Coloca sua mão direita no coração e vamos fazer mais uma vez mais uma oração. Glória, 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 glória ao Senhor. Santo, 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 maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos. Ah, Deus, Tu és a razão do nosso viver. Tu és, Senhor, o motivo da nossa existência. Tu és a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso porto seguro, a nossa cidadela. Tu és, Senhor, o nosso melhor amigo. E nós podemos contar contigo em todos os momentos da nossa vida. Ah, Senhor, contigo não há telefone ocupado. Contigo, Senhor, não há offline. O Senhor sempre está online para a gente. Ah, Deus, o Senhor nos entende de maneira que nós nem mesmo nos entendemos. O Senhor nos compreende de maneira que nós nem mesmo nos compreendemos. Quão maravilhoso é o Senhor, quão lindo é a Tua presença, quão lindo é o Teu Espírito Santo. E nós te adoramos nesta noite, nós te exaltamos, Senhor. Pai amado, aqui está a Tua igreja. Elas não vieram ver o ministério de música da igreja. Elas não vieram, Senhor, ver o irmão Isaías aqui, porque nem eu, nem os irmãos que aqui ministraram o louvor temos nada a oferecer. Elas vieram para te adorar, para te exaltar, e vieram muitos com sede de ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito Santo amado, o Senhor que sabe e conhece cada alma que aqui adentrou, Senhor, e sabe o que eles precisam ouvir, que o Senhor possa ministrar a cada coração. E que o Senhor tenha total liberdade no nome santo de Jesus para consolar, para restaurar, para transformar, para confrontar, para restaurar vidas nesta noite, para curar almas, para salvar, Senhor.
que o Senhor possa atuar e levar cativa a mente e coração a Cristo Jesus. E na autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, todo espírito de irreverência. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de inquietação. Nós repreendemos agora, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de distraição, Senhor. Que nesse momento só o Teu Espírito Santo possa atuar e pairar neste lugar. E que no nome de Jesus, Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado. Mais uma vez nós oramos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa semana nós estávamos num projeto maravilhoso que mexeu com a igreja, que foi Jesus Transforma. Não estava na programação da igreja, acredito eu, algo que surgiu de repente. O pastor corajosamente abraçou, juntamente com o irmão Denilson, trouxe a proposta para a igreja abraçou, a maioria da igreja abraçou, e nós saímos para pregar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Foi experiências maravilhosas. Eu creio que muitas pessoas receberam a palavra de Deus pela primeira vez, e ao tempo do Senhor, essa palavra que for germinada gerará frutos dignos de arrependimento. Nós tivemos aqui irmãos de vários lugares do estado do Brasil, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Goiás, pessoas do Espírito Santo, Santa Catarina, e que marcou a minha vida, que assim vai deixar muita lembrança para mim, vai ser o irmão Paulo. Se o irmão não sabe quem é o irmão Paulo é um senhor de idade de mais ou menos 80 anos. Ele não tem uma perna, tinha uma prótese. Ele viajou 30 horas, Denilson? 33 horas. Saiu da sua casa para fazer a obra aqui em Águas Claras. Enquanto muitos que moram em Águas Claras não saíram da sua casa nenhum dia para apoiar a obra e o trabalho do Senhor. Ele veio de longe para fazer aquilo que eu e você poderíamos fazer. E o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra através desses versículos que nós acabamos de ler, que está em 2 Reis, capítulo 7, versículo 8 e 9. Mas eu gostaria de contextualizar para que nós possamos compreender e entender o que Deus quer ministrar ao nosso coração. Eu gostaria de contextualizar, trazer para os irmãos o contexto histórico. O que a palavra de Deus está falando aqui? Se os irmãos examinarem, depois em casa, estudarem a palavra de Deus em casa, nós vamos ver o seguinte, a situação do povo de Israel. Aqui nós estamos falando de Israel do Norte, cuja capital é Samaria. Os irmãos há de lembrar que Israel foi dividido em duas grandes cidades, que o reino foi dividido em dois reinos, um reino do norte e um outro reino do sul. O reino do sul ficou com Benjamim e Judá, cuja capital era Jerusalém, e a maioria dos reis que reinavam no reino do sul eram bons reis. E aí você vai ver na Bíblia, em 2 Reis, 1 Reis, Crônicas e 2 Crônicas, dizendo assim, muitos reis a Bíblia vai relatar da seguinte forma: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, pois andou no caminho de Davi, seu pai. Reis como Ezequias, rei como Acais, rei como Josias. Mas já o reino do sul, você não vai ver isso, porque o reino do norte, cuja capital é Samaria, a maioria dos reis foram maus reis que seguiram o caminho de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Samaria, do reino do norte, e ele, por medo de perder o seu reinado, ele fez o seguinte: ele construiu fortes ídolos e disse para o povo do reino do norte, dizendo assim: vocês não precisam ir mais a Jerusalém para adorar, pode adorar agora a fortes ídolos. E todos os outros reis seguiram esse mesmo caminho. E nós agora estamos numa situação onde, por consequência das escolhas do reino do norte, dos maus reis, eles vão pagar um preço muito caro, porque agora os reinos ao redor, e um desses reinos vai ser a Síria, na sua Bíblia pode vir o reino arameus, algumas traduções dizem arameus, mas são os sírios, eles vão cercar o reino do norte. E o reino do norte, a Bíblia não fala o nome desse rei, ele está cercado, e quando ele é cercado, ninguém entra e ninguém sai, e acontece algo que não consigo nem imaginar.
é um lugar que começa a passar fome, muita fome mesmo. E o rei não se humilha diante de Deus, o rei, de vez de se humilhar diante de Deus, ele não se humilha, pelo contrário, ele coloca a culpa em Deus, ele vai dizer assim, olha, eu vou matar, eu não quero mais saber de Deus, eu vou matar o profeta, porque o profeta era simbolicamente a presença de Deus naquele lugar. E Deus, por misericórdia, ele sempre levantou o profeta para alertar o reino do norte a voltar para o caminho do Senhor, mas eles nunca voltaram. Deus levanta Elias, Deus depois levanta Eliseu, e é Eliseu o profeta aqui citado. E eles estão passando uma extrema miséria agora, porque estão cercados pela Síria, e eles passam tanta fome, o estado deles já é de tanta miséria, que há relatos na Bíblia de que uma mãe come o seu próprio filho. Ou seja, há relato de canibalismo naquele lugar. Naquela região, naquele local, havia, no Reino do Norte, havia uma situação muito difícil. A nação estava cercada por todos os lados pelos sírios, e como consequência havia dentro de seus muros fome, miséria, dor, sofrimento e morte. Eles estavam sofrendo consequência dos seus pecados e rebeldia contra Deus, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles estavam sofrendo as consequências das suas escolhas, das suas decisões. E por isso, o reino da Síria estava sendo usado por Deus como castigo, para que o povo voltasse para Deus. Havia muita dor, havia muito sofrimento. A situação era tão grave, que há relatos de canibalismo, como relata em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 28 e 29. Perguntou-lhe ao rei, que tens? Respondeu ela, a mulher. Esta mulher me disse, dá-me teu filho para que hoje a comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu outro dia, dá-me o teu filho para que comamos, ela escondeu. Você tenta imaginar essa situação, tenta se colocar no lugar. Havia tanta fome, que uma mãe chega e diz para a outra, bora comer o meu filho, e amanhã a gente come o seu, tá bom? As duas combinaram, tá bem. Ela foi lá, matou o filho dela, cozinhou o filho dela e comeu o filho dela. A outra sabida, parece que era brasileira, Ezequias. Escondeu o filho dela. Não queria matar o filho, ela comeu o filho da criatura, mas o filho dela não queria que comesse. E ela foi se queixar a quem? Ao rei. Rei, eu comi o meu filho ontem com ela e hoje quero comer o filho dela, e ela escondeu. Que situação triste. Que situação de extrema miséria. Só que Deus é um Deus de misericórdia e graça. Deus sempre dá uma nova oportunidade, por pior que seja o ser humano. Deus sempre levantou profetas para alertar o povo. Deus permitiu aquela situação, não porque ele é mau e perverso. Foi escolha, foi decisão. Muitas vezes sofremos consequências das nossas próprias decisões. A humanidade está no que está por conta de que cada vez mais ela se afasta de Deus. Quanto mais se afasta de Deus, pior fica. Eu não fico mais surpreso com quase nada, mas muitas coisas me deixam triste. Quando eu vejo uma situação de uma mãe matando um filho, quando eu vejo a situação de um filho matando uma mãe, quando eu vejo a crueldade, os requintes de crueldade. Hoje não se mata por matar só. Hoje se mata e mata por requinte de crueldade. Não é só matar por matar, mata por prazer. Assim é a humanidade. Assim estava Israel por conta dos seus próprios pecados. Cercado por... Dentro dos muros, fome, dor e sofrimento. Fora dos muros, um exército poderoso pronto para invadir e matar. Só esperando um momento adequado para invadir aquele lugar e destruir com tudo. Era um rei ímpio, era um rei mau. Não era um rei perverso, mas mesmo assim, Deus levanta um profeta e lança uma palavra, uma profecia dizendo, olhe, eu vou ter misericórdia de vocês. No versículo 1 do capítulo 7, o Senhor vai dizer por meio do profeta Eliseu, então disse o Senhor, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á uma alqueira de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo
a porta de Samaria. Aí eu gosto de ir para a minha tradução da linguagem de hoje, para vocês entenderem o que significa um ciclo e para que vocês entendam o que significa alqueire. Diz assim: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Irmãos, para a situação que eles estavam vivendo, isso era uma palavra que, para eles, não parecia provável que isso ia acontecer. Era uma situação de muita miséria, de muita dor. Olha, para vocês terem noção de quão miserável estava aquela situação do povo, além de comer, de ter relatos de canibalismo, como a gente acabou de ler na palavra de Deus, eles estavam comendo, vendendo, negociando cabeça de jumento. E eles estavam comprando, vendendo, negociando para se alimentar esterco de pombo. Ou seja, estavam numa extrema miséria mesmo. As pessoas estavam morrendo de fome. E aí há uma palavra de Deus para aquele povo. Há uma palavra do Senhor. Só que essa palavra vai se cumprir de uma maneira mais improvável possível. E Deus é um Deus assim. Às vezes parece que Deus é irônico da maneira como Ele trabalha. Deus é maravilhoso. Porque Ele vai usar os improváveis para cumprir a sua promessa e a sua palavra. Então, a primeira lição que eu posso tirar desse capítulo, desse versículo que nós lemos, é que a misericórdia de Deus não tem fim. Que a misericórdia e graça de Deus, a graça divina de Deus, opera através de seus milagres, através de provisão e libertação, de uma maneira que nós não conseguimos entender. Misericórdia de Deus não tem como se explicar. Eles mereciam passar por aquela situação? Merecia. Eles estavam passando por conta das suas escolhas, verdade. Mas qual é o pai que vê o seu filho sofrendo, por pior que ele seja, que não vai estender a mão para ajudar? E Deus, mais uma vez, estende a sua mão para ajudar, e Ele lança uma palavra profética através de Eliseu, e essa palavra, depois de alguns dias, vai se cumprir, e de uma maneira que o povo de Israel não poderia imaginar. Por que de uma maneira que o povo não poderia imaginar? Porque Deus vai usar os improváveis para cumprir a sua palavra. Como assim, Isaías? Se você continuar a leitura, você vai ver que Deus usou 4 leprosos. A Bíblia vai falar de 4 leprosos. Que não estava dentro da cidade, ele estava fora da cidade, fora do portão. Se você ler o versículo, vai dizer que ele estava sentado fora do portão. E quem eram os leprosos naquela época? Os leprosos é o que nós chamamos hoje da doença de hanseníase, é uma doença de pele. Hoje tem cura, hoje tem tratamento que alivia as consequências dessa doença. Hoje você pode estar lidando, convivendo, andando com pessoas com hanseníase e você não sabe que ela está com hanseníase porque ela faz tratamento através de antibiótico. Então a doença fica lá quietinha. Enquanto ela está fazendo tratamento, a doença não vai se manifestar e não é hoje tão contagioso assim. Mas nesta época, não. Nessa época era uma doença altamente contagiosa. Se vocês lembrarem, quando teve 10 pessoas leprosas que foram atrás de Jesus pedindo milagre, a palavra de Deus vai dizer que eles se mantiveram distante de Jesus e gritaram: mestre, se quiseres, pode nos curar. Você acha que eles se mantiveram distante porque eles queriam? Não, é por causa pela lei, eles tinham que estar distante mesmo. Eles não poderiam estar dentro da cidade. O seu acampamento tinha que ser fora da cidade, porque era uma doença contagiosa. Eles, segundo há relatos que eles tinham que estar, no mínimo, de uma pessoa para outra, a 2 metros, a 90 metros de distância. Há relato de 450 metros, às vezes. E era altamente rejeitado. É aqueles que viviam à margem da sociedade, que as pessoas olhavam assim e queriam manter distância. Não queria conta com essas pessoas. E o engraçado é que é justamente essas pessoas que Deus vai usar para trazer salvação para o povo de Israel. Para trazer boas novas ao povo de Israel.
Deus usa os improváveis, e nós muitas vezes somos os improváveis que Deus quer usar na nossa geração para pregar o evangelho a pessoas que estão numa situação, em um estado espiritual também de miséria, em um estado espiritual também de fome, em um estado espiritual também de opressão do inimigo de Satanás, cativada, oprimida, acorrentada por Satanás e seus demônios. Porque a gente também era assim, diz a palavra de Deus em Efésios. Outrora nós éramos o quê? Inimigos da cruz, pois andávamos segundo a vontade do homem, segundo a vontade da carne, e éramos, por natureza, filhos da desobediência. Estávamos sujeitos à influência de principados e potestades. A Bíblia diz isso. Aí a palavra de Deus lá depois dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. E nós vemos aqui no Velho Testamento a manifestação da misericórdia e graça de Deus para com o povo de Israel também. Nós éramos os improváveis e Deus nos resgatou daquele lamaçal de pecado para que hoje os improváveis da nossa geração pregassem o evangelho com autoridade, com ousadia, pregassem as boas novas de salvação, para que outras pessoas fossem também libertas e transformadas e pudessem ser saciadas pelo pão da vida, que é Jesus, e pudessem beber da água da vida que provém do Senhor Jesus. Nós somos essas pessoas. E Deus é curioso que na Bíblia, Deus sempre usa os improváveis. E na Bíblia há vários relatos de improváveis. Já vem um improvável? Moisés era um improvável. Ele foi criado no berço do Egito, lá dos nobres. Quando ele entende que ele é hebreu, vai tentar se colocar como líder. O povo diz, não, você não é líder, você matou aqui um egípcio. Ele, sabendo disso, cai fora. Aí quando Deus aparece para ele, ele diz, Senhor, quem sou eu para liderar? Não, eu sou gago. Deus disse, não, quem fez a boca foi eu. Nós vamos ver Davi também, é um improvável de Deus. Moisés foi um improvável que saiu, fugiu como assassino e voltou como líder. Ele foi rejeitado, mas volta como líder. Davi é um improvável do Senhor, que é esquecido pelo pai, quando ele estava cuidando das ovelhas, quando Samuel apresenta para ungir um dos filhos dele para ser rei, ele esquece de Davi, mas Deus não tinha esquecido de Davi e ele se torna um grande rei. Uma outra improvável da Bíblia é Raabe, que foi uma prostituta que escondeu os espiões e os israelitas e foi salva. E entrou na genealogia de Jesus. Você sabia que Raabe está na genealogia de Jesus e é uma prostituta? Sabe uma outra improvável da Bíblia? A Moabita Ruth. Uma Moabita estrangeira que se tornou a bisavó do rei de Davi pela sua fidelidade ao Senhor. Uma improvável do Senhor, usada por Deus. A Bíblia é cheia dos improváveis. José é mais um improvável do Senhor. Desprezado pelos irmãos, vendido como escravo, se tornou o governador do Egito. E salvou tanto o Egito como a sua família da fome. Deus sempre é pelos improváveis. O último improvável que eu gostaria de citar é Jefté. Improvável. Um bastardo rejeitado pelos seus irmãos que se tornou um valente juiz e foi usado tremendamente por Deus para libertar o povo da opressão dos seus inimigos. Deus sempre usa os improváveis e agora Deus usa 4 improváveis leprosos para trazer boas novas de salvação a Israel, que estava em extrema miséria. Havia um colapso econômico naquele lugar. Havia uma miséria espiritual, uma miséria física, dor, morte e sofrimento. E eles, que já estavam do lado de fora, que estavam do lado do portão de fora, certo da morte, porque a rancenias era uma morte certa para eles, vai ser usado por Deus. Eles chegam a dizer assim, olha, se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade de Israel, vamos morrer também de fome, de inanição, porque não tem comida. Passamos o seguinte, vamos até os sírios. Se eles nos matar, vamos morrer mesmo. Mas se não, é dessa maneira, na base dessa situação, dessa circunstância, Deus usa esses homens de uma maneira maravilhosa. Tanto que hoje nós estamos falando deles. A Bíblia não fala qual é o nome deles, mas sabemos que eram 4 leprosos. 4 homens que tinham ranceníase.
A hanseníase, a lepra, quando nós vemos lepra, a lepra na Bíblia tem conotação de pecado. Assim como esses homens que estavam sendo destruídos pela lepra, o corpo estava destruindo ele, a lepra estava destruindo o seu corpo e o levando à morte, assim também é o pecado. O pecado destrói o homem, a sua alma e o seu espírito, fazendo com que ele se separe de Deus, o afaste do Senhor, não sinta prazer nas coisas de Deus, não sinta prazer na palavra do Senhor, não sinta prazer de servir a Deus, e por consequência, fica cada vez pior as suas atitudes, o seu comportamento. Mas Deus, assim como esses homens é usado pelo Senhor, Deus pega o homem pecador, transforma através do sangue do Senhor Jesus Cristo e faz com que ele seja um instrumento a ser usado para o louvor da sua glória. E os planos de Deus é maravilhoso. A Bíblia vai dizer que que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos planos e que o pensamento do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, qual é a atitude desses homens quando chega no acampamento dos sírios? A Bíblia vai dizer no versículo 9, chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e veste, e se foram, depois esconderam tudo, também tomaram alguma coisa de outra tenda. Eles entram na tenda, vê uma situação maravilhosa, os sírios já tinham fugido de uma maneira milagrosa, porque é providência de Deus que isso acontecesse. Eles pegam, se fartam de tudo, do bom e do melhor, se bebem, comem, pegam os despojos de guerra, esconde, se enriquece e se alegra no Deus. Assim, muitas vezes, somos nós também no Evangelho. Nós, outrora, éramos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nos regozijamos na palavra do Senhor, nos alegramos com louvor, nos alegramos com a palavra, mas ficamos só para nós mesmos. Nos alegramos, mas não compartilhamos dessa palavra maravilhosa, não compartilhamos dessas boas novas, não compartilhamos do livramento que Deus nos deu. Esses homens, eles se alegraram e depois de algum tempo a Bíblia vai dizer que eles caíram em si, ou seja, eles tomaram consciência de que aquilo que eles estavam fazendo era mal, era perverso, era injusto. Por que, Isaías? Porque enquanto eles estavam comendo, bebendo, algumas pessoas na cidade de Israel estavam morrendo e eles estavam ficando com aquela bênção só para eles. Pessoas estavam morrendo de inanição, pessoas estavam partindo para o canibalismo, pessoas estavam comendo cabeça de jumento e comendo esterco de pombo, e eles agora estavam ali se banqueando com o bom e do melhor dos sírios e não tinha falado para ninguém. A boas novas ficou só para ele naquele momento. E eles, quando caem em si, na consciência dele, dizem assim, não, isso não está certo, isso não está correto. Amados, aí fora, tem muitas pessoas nesse mesmo estado espiritual, e não é certo nós ficarmos com as boas novas só para a gente. O evangelho não é particular meu, o evangelho não é particular seu, o evangelho é para ser pregado a toda a criatura. A graça recebida gera para mim e para você uma missão. Eu e você recebemos a graça, mas a graça recebida gera a missão. Qual é a missão? Ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Mas esse ide não é só o momento quando tem Jesus transforma, é indo pregando o evangelho. É indo testemunhando do evangelho, é indo falando e vivendo o evangelho por meio de um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor Jesus, não por meio de uma mera prática religiosa. É relacionamento, é comunhão, é intimidade com o Senhor Jesus, porque Ele é uma pessoa e pessoa gosta de dialogar, pessoa gosta de conversar, pessoa gosta de se relacionar, de se alegrar. Jesus quer se relacionar conosco para que possamos ser cheios da sua pessoa, cheios da sua presença, para que a sua presença gere vidas em outras pessoas. É esse o propósito. Graça gera missão. O Evangelho vai nos dizer que não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi.
E vos nomeei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides em meu nome, eu conceda, mas é um processo. E por que nós queremos ficar só para nós o Evangelho? E por que nós estamos na nossa zona de conforto, nos banqueando com as mensagens, nos banqueando com louvores, nos banqueando com a comunhão e não sentimos a dor do que está acontecendo aí fora, no estado deplorável e miserável que se encontra muitos aí fora, muitas vezes do nosso lado. A nossa oração muitas vezes é muito uma oração egoísta, pensando só em eu quero, eu preciso, mas não paramos para muitas vezes olhar a dor do outro, para interceder pelo outro. Eles esconderam os bens, eles esconderam os tesouros, eles comeram do bom e do melhor, mas lá em Israel tinha pessoas passando fome, lá em Israel tinham pessoas comendo os seus filhos, lá em Israel tinham pessoas comendo esterco de pombo e eles continuavam se banqueando. A gente está aqui louvando a Deus, adorando ao Senhor, mas aqui em Águas Claras tem pessoas que estão sendo destruídas pela droga, aqui em Águas Claras tem vidas sendo destruídas pela depressão, pessoas sendo destruídas pela violência, pessoas sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, e nós muitas vezes ficamos na nossa zona de conforto, não é problema meu, ele que se resolva lá, e não é isso. É minha missão, é sua missão, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, testemunhar do Evangelho, fazer a diferença numa geração corrompida e perversa. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Para isso nós fomos agraciados pela graça de Deus, pela sua misericórdia. E eles entram nessa cabana, vão comer do bom e do melhor, até que um vai dizer para o outro. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Eu gostaria que os irmãos marcassem essa palavra, não fazemos bem. Eu fui dar uma pesquisada no aplicativo de um dicionário, e no aplicativo do dicionário que traduz do hebraico para a nossa língua, ele faz uma transliteração dessa palavra, não fazemos bem. Ele transliterando diz, vou falar aqui, irmão, mas é cheio de letras aqui, é loquem anajuim, sim, alguma coisa assim, mais ou menos isso. Mas o que eu quero que os irmãos peguem é o sentido. Qual é o sentido? Não estamos agindo corretamente. Não é justo o que estamos fazendo. Ou seja, ele entra agora numa consciência, numa auto-reflexão e diz assim, não, isso não está correto. Não é correto que nós comamos, que nós bebamos, que nós desfrutemos do despojo e que outras pessoas agora estejam no estado de miséria, de fome, de escassez. Não é correto. Não é correto nós vivermos na nossa zona de conforto. Não é correto nós simplesmente achar que para vir para a igreja na terça, na quinta e no domingo já está bom. Não é correto. Não é correto nós olharmos para Águas Claras, olharmos para o Brasil, para a situação deplorável do Brasil, e nós não nos incomodarmos. Se o que você vê na televisão, se o que você vê de notícia não te incomoda, não é correto. Por quê, Zé? Porque nós não fomos chamados para nos conformar com este mundo. A Bíblia vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso sentimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é correto nós nos acostumarmos com a corrupção, aceitar isso como normal. Não é correto nós aceitarmos a prostituição e aceitarmos isso como se fosse normal. Não é correto nós nos acostumarmos de destruição de lares e achar que isso é normal. Não é correto nós vermos jovens sendo destruídos, sendo mortos e assassinados, e que isso não traz um incômodo no nosso coração. Não é correto nós estarmos na zona de conforto, achar que está tudo bom, está tudo certo. Não é correto. Não está correto. Tem que incomodar. Isso tem que nos impulsionar a acordar de madrugada para orar, pedir a Deus misericórdia.
Isso tem que nos incomodar para fazer uma campanha pessoal de jejum, dizendo: Deus, salve o meu lar, Deus, salve o meu marido, Deus, salve meus filhos, Deus, salve meu sobrinho, Deus, salve o meu vizinho, Deus, faça a obra no meu bairro. Isso tem que incomodar, irmão. Se não está incomodando, não está correto, não é certo. Nós estamos nos acostumando com isso. E não é para se acostumar. A Bíblia nos diz isso. Nós temos que fazer a diferença no lugar que nós estamos. Não podemos nos acostumar com a cultura do jeitinho brasileiro, não podemos nos acostumar com isso, achar que isso é correto. Ah, não tem problema não. Tem problema sim, irmãos. Não estamos agindo corretamente. Não é justo o que estamos fazendo. Não é justo o que nós estamos fazendo. Muitos participaram do Jesus Transforma, mas muitos também não participaram, irmãos. Como a igreja se mobiliza para fazer um trabalho desse e muitos não estão nem aí? Como é possível? Se Jesus transformou a sua vida, como é que você não tem o desejo de que Ele transforme a vida de outro? E a gente louva o Senhor, canta louvores, declaramos amor a Ele através das músicas, mas a nossa atitude, nosso comportamento não condiz com aquilo que nós estamos cantando. Não é correto, não está justo. E talvez, será que o nosso louvor está chegando ao trono da graça? Porque muitas vezes a palavra está dizendo uma coisa, mas o coração está dizendo outra. E talvez o Senhor esteja dizendo a mesma coisa que Ele está dizendo, diz para lá em Isaías capítulo 1. Quando ele diz: quando vocês se ajuntam para trazer holocausto e sacrifício, a minha alma a aborrece. Eu já estou virando as costas, já anoteio as suas solenidades. Será, irmãos? Que nós estamos vivendo de solenidades. Mas esses homens ainda tiveram a reflexão, né? Tiveram a oportunidade de fazer uma reflexão. Uma outra palavra que eles vão dizer, ele vai dizendo assim: este dia é dia de boas novas. Irmãos, boas novas, no hebraico, significa besorá. Interessante que o significado dessa palavra, quando for traduzida para o grego, é a mesma coisa de evangelho. Evangelho é boas novas. E o significado da palavra besorá, que é boas novas, o sentido do besorá é anunciar, proclamar, trazer notícias alegres. E sabe, quando Jesus começa o seu evangelho lá em Marcos, anunciar em Marcos, ele diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho, crede no boas novas. E nós temos as boas novas para Águas Claras, nós anunciamos as boas novas de Águas Claras. Verdade que muitos não quiseram ouvir, mas não interessa, não é minha preocupação. Não é minha preocupação se vão ouvir ou deixar de ouvir. A minha preocupação, a minha obrigação e a sua obrigação e responsabilidade é simplesmente anunciar. O papel de convencer um homem do pecado, do juízo, da justiça, não é meu, é do Espírito Santo. É Ele que transforma a vida. Então, eu não estou aqui para botar Jesus goela abaixo a ninguém. Eu estou aqui para anunciar Jesus. Que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva e que batiza com o Espírito Santo. É isso. Ele veio dar a sua vida por mim, por toda a humanidade. Esse é a boa nova e o evangelho é simples. Nós é que complicamos. O evangelho é simples. O evangelho que Paulo pregou foi esse. O evangelho que Jesus pregou foi esse. Que Pedro pregou foi esse. Há boas novas. O evangelho é boas novas. Sentido: anunciar, proclamar, trazer notícias alegres. E aí ele vai chegar em uma consciência de assim, e nós nos calamos. Nós nos calamos. Quando ele diz nós nos calamos, o sentido aqui é ficar em silêncio de maneira deliberada, ou seja, consciente. Vou ficar calado mesmo, não vou falar nada não, vou ficar só para mim aqui mesmo. Algo consciente. E quando eles percebem isso, ele diz assim: não é certo. Não podemos ficar calados. Irmãos, não podemos nos calar.
Aí ele chega assim, ó, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. O culpados aqui, irmão, não é que algo ruim ia acontecer a ele de maneira de imediato. O culpado aqui é o sentimento de culpa. Sabe aquele sentimento de culpa de que, poxa, eu poderia ter ido e não fui? Eu poderia ter feito e não fiz? Eu poderia ter falado e não falei? Pronto, eu vou dar um exemplo. Mais ou menos um sentimento que eles querem dizer aqui. Ontem teve o evangelismo, sábado, exato. Teve o evangelismo, eu cheguei sexta para sábado no trabalho, cheguei cansado do plantão, e aí fui resolver algumas coisas pessoais de manhã e tirei 1h30 de sono, de meio-dia, e o evangelismo seria às 14 horas. Botei o celular para despertar às 13h30, o celular despertou, a cama estava tão gostosa, e aí o pensamento veio, poxa, não vou não, vou ficar aqui mais um pouco, vou de noite, vou para o evangelismo de noite. Pô, estou tão cansado, vou descansar um pouquinho mais, pô, o plantão foi duro, o dia foi agitado, vou ficar aqui mais um pouquinho. Aí o subconsciente, o Espírito Santo incomoda, e diz assim, vá. Eu vou, pô, mas aqui está tão bom, está tão gostoso, vou ficar mais um pouco. Mas do nada o Espírito Santo me incomoda e eu fui. Mas fui, não vim com boa vontade, não vou mentir, irmão. Vim, mas com a vontade de ficar em casa. Fizemos o evangelismo. Mas, irmãos, quando eu cheguei em casa e tomei banho, sabe qual é o sentimento? Que bom que eu fui. Glória a Deus que eu fui. Uma sensação de que, poxa, eu fiz algo bom hoje. Sabe, irmãos, a carne sempre vai querer ficar na zona de conforto. As carnes sempre vão querer ficar mais um pouco, mais meia hora, irmã Ivan. Mais 10 minutos de sono. Pô, tá tão bom. A carne sempre vai lutar, vai sempre querer estar no bem bom. Mas o sentimento de satisfação de fazer a obra de Deus, no final, foi maravilhoso. Nós tivemos experiência, oramos por um, falamos a palavra a outro. Vi pessoas sendo tocadas e emocionadas pela palavra de Deus. E esse sentimento de, poxa, que bom, eu fiquei assim comigo mesmo, eu falei, pô, que bom que eu vi, que bom que eu fui, que experiência, que bom, Deus, que bom que o Senhor me ajudou a vencer a minha vontade de não ter ido. Não sei, irmãos, a carne sempre inclina para as coisas da carne, sempre vai haver uma desculpa para você não fazer a obra de Deus, sempre vai ter alguma coisa para impedir, sempre vai ter, não é fácil. Mas é pelo poder do Espírito Santo, não é pela vontade do homem. E o sentimento que ele diz, o sentimento dele aqui agora é um sentimento assim de pesar. Poxa, há pessoas morrendo lá e eu estou aqui comendo, bebendo, e nós nos calamos, nós não contamos a ninguém. Não está certo. Se eu ficar calado aqui, com certeza alguma coisa de ruim, algum sentimento ruim pode me acontecer, irmãos. Se você não fizer a obra de Deus vai sentir, verdade, vai. Mas Deus vai levantar alguém para fazer. Deus vai levantar alguém para fazer. Ninguém na obra de Deus é insubstituível. Você não quer fazer, não? Beleza. Eu e você estamos perdendo a oportunidade de ser usado. Se eu não viesse fazer o evangelho, ajudar os irmãos no evangelismo ontem, eu ia perder uma oportunidade maravilhosa de ser usado por Deus. Quem ia perder era Deus ou é eu? Eu que ia perder. Outras pessoas seriam usadas, certamente. Certamente Deus usaria outras pessoas. É a mesma coisa em relação a Mardoqueu, quando ele fala para Esther, Esther, se você se calar, o livramento da parte de Deus virá de outra parte. Mas quem sabe que para esse tempo você está nessa posição de rainha? Irmãos, se você tem um bom talento, se Deus tem uma aptidão, Deus vai te usar se você se colocar à disposição. Mas se você não quiser ser usado, Deus vai respeitar, Deus não vai te obrigar. Mas quem perde não é o Senhor, o que perde é você. De ter uma experiência com o Senhor, de crescer com Ele, de ser usado pelo seu Espírito, de ter aquele sentimento de regozijo, de dizer, poxa, que legal, que bacana. Não é verdade, irmão? De ter poder de ter sido usado por Deus, é você que perde. Deus vai levantar outro, certamente Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar que será abençoado. E os leprosos disseram uns com os outros, nós nos calamos. Quer ficar em silêncio de maneira deliberada.
Eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e versículo 12. Deixa eu marcar aqui. Versículo 11 e versículo 12. Livra o que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Ah, Senhor, eu não sabia que o vizinho estava passando por essa situação, não. Ah, Senhor, eu não sabia que Águas Claras estava nesse estado, não. Não sabia que estava tendo evangelismo, não. Não saberá aquele que pesa, que atenta para a tua alma? Não saberá ele que você sabia disso? Mas mesmo assim, de maneira deliberada, você se calou? Você se omitiu? Se disserem, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não sabe o Senhor que você fez? Não sabe o Senhor que nesses 7 dias você não veio porque você realmente não quis vir? Não sabe o Senhor que você não colaborou porque deliberadamente você não quis colaborar? Não pesará Ele a tua alma? Não sabe Ele tudo que está acontecendo com você? Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos os pés do que anunciam boas novas. Quão formosos os pés do que anunciam o evangelho. Quão formosos os pés daquele que se coloca à disposição para servir ao Senhor, para pregar o evangelho, para fazer discípulo. Porque esse é o tema da nossa igreja. Ide e pregar o evangelho, indo e pregando o evangelho, indo e testemunhando do evangelho através do Espírito Santo. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, de que anunciam boas novas, de que anunciam o evangelho. E estou terminando. A urgência na proclamação do evangelho. Eu creio que Jesus está voltando. Quem crê? Eu creio. Ah, Isaías, vai ser amanhã? Não sei se é amanhã. Não sei se é daqui a 10 anos. Não sei se é daqui a 20. Eu sei, simplesmente creio que Jesus está voltando. E creio com todo o meu coração e anseio ansiosamente pelo arrebatamento da igreja. Mas se eu creio e você também crê, por que nós não estamos pregando o evangelho com amor e com paixão para que vidas também sejam salvas? Se nós sabemos que tem 2 caminhos, não há outro caminho. Ou a pessoa morre com Jesus e vai para a glória, para o céu, ou vai ser arrebatado, ou ela morre sem Jesus e já morre na condenação eterna. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. E em Ezequiel vai dizer que se nós nos calarmos e a pessoa morrer no seu delito e pecado, Deus cobrará de mim e de você o sangue das pessoas que estão morrendo sem Jesus. Morrendo sem ser advertida. E nós conhecemos a verdade.
Nós andávamos alguns na cegueira espiritual, mas os nossos olhos foram abertos. Se você está aqui hoje, é porque os seus olhos de entendimento foram abertos para a verdade da palavra de Deus. Então cabe a mim, cabe a você a missão de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de anunciar Jesus, de viver Jesus, de ganhar alma para o Senhor Jesus. A gente tem que desejar com todo o nosso coração, dizer: Deus, esse ano eu quero pelo menos ganhar uma pessoa para o Senhor. Eu quero ganhar para Cristo, caminhar com essa pessoa, discipular essa pessoa, levar essa pessoa ao batismo, Senhor, e caminhar com ela para que ela seja pronta para ganhar uma nova alma para Cristo. Irmão, se esse não é o meu desejo, o seu desejo, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Porque adorar a Deus é bom, louvar o Senhor é bom, eu amo dar glória a Deus, dar aleluia, mas o melhor de tudo é ser usado por Deus através do seu Espírito Santo. Sabe, irmãos, a gente tem que ansiar de ver esses bancos lotados de almas sendo salvas para Cristo, de vidas convertidas e transformadas. A gente tem que deixar as picuinhas, os probleminhas de lado. Poxa, já tem tanta gente. Eu estou com o irmão José caminhando aí, juntamente com ele, com os homens. Mas, irmãos, eu estou pouco tempo com ele, mas, rapaz, é tanta meninice, irmãos. É tanta gente que precisa, parece que tem que ser babá de muitos homens. Bora, irmão, bora para a obra, irmão. Bora, irmão, nos ajude. Irmão, não é para Isaías, não é para José, isso não é para o pastor, é para Jesus. E a gente tem que ficar adulando para fazer. Ó, irmão, para visitar o irmão que está doente, está precisando, tem que ficar adulando para ir. Irmão, vai ter um culto na casa tal, a pessoa não é crente, bora lá. Tem que ficar adulando para os irmãos ir, meu Deus do céu, tem que ficar adulando. Tem que ficar a visitar, não vou participar não, porque o irmão não me deu. Irmão, você não tem noção da meninice que é. Como é cansativo. As pessoas morrendo lá fora, no pecado, tendo sua vida destruída na prostituição, nas drogas, muitos tirando a própria vida com depressão, não tem mais sentido de viver, sem alegria, sem esperança. E a igreja cheia de meninice, cheia de picuinha, cheia de probleminha, homens velhos, experientes, e pior de tudo, eu não tenho talento para ser babá. Aí eu fico impaciente. Eu não tenho talento para ser babá. Tem que ficar atrás, pedindo, implorando a um a outro. Parece que está pedindo para mim. Eu não gosto de pedir nem para mim, irmão. Sabe, eu não gosto de pedir nada. Nem minha esposa eu gosto de pedir. Eu prefiro eu mesmo ir lá fazer. Imagine para a obra. Não é para mim, é para o Rei dos Reis. Para o Senhor do Universo. Para aquele que morreu e ressuscitou. Pelo amor de Deus. Aí eu fico imaginando um pastor. Eu só estou numa função ajudando ali. Imagine o pastor que tem que lidar com os irmãos, tudo. Tanto problema. A gente quebrando o pau, evangelizando aí, tinha irmão dando problema ao pastor, no Jesus transforma. Brincadeira não, irmão. Rapaz, vamos orar pelo nosso pastor, porque tem que ser chamado, irmão, para lidar com o ser humano. Pastor com tanto problema, aí missionário, atenção missionário, missionário a carreta, e ainda tinha irmãos, trazendo um problema para o pastor, coisas bobas. Pelo amor de Deus, a gente está pregando o evangelho, nós estamos batalhando com o reino das trevas, os satanás querem destruir as almas, é no mundo espiritual que a batalha está se acontecendo, de ver que todo mundo está no mesmo propósito, no mesmo espírito de adoração, de oração, de acordar de madrugada, de orar, dizer: Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, Espírito Santo faça sinais, prodígios, maravilhas. Os irmãos estão trazendo um problema, pelo amor de Deus, problemas que podem ser resolvidos, coisas que dá para ser conversado. É cansativo, irmãos. Tem que ficar ligando para um: irmão, você não está vindo. Irmão, porque tem problema de saúde, tudo bem. Pessoa que está passando trabalho, tudo bem, mas o problema besta, irmão, porque é meu aniversário e ninguém mandou parabéns para mim.
Ninguém ligou para... Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Enquanto a igreja está brincando de ser crente, Satanás não está brincando de ser Satanás, não. Está destruindo com força. Está acabando com força aí. A vida está sendo acabada. E nós estamos o quê? Calados. Estamos nos calando no nosso reduto aqui, no nosso probleminha aqui, ó. E vida sendo destruída lá fora. Passa ano e sai ano, não ganho uma alma para Cristo, nem eu, nem você. Eu estou me colocando numa mesma situação, para os irmãos pensar que eu estou achando que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas passa ano e sai ano, não ganho uma alma para Cristo. Não ganho uma alma para Cristo. Tem 10 anos, 20 anos de igreja, não ganhou uma alma, não discipulou uma alma. O pastor pede, irmão, você pode discipular, não posso não, porque eu estou trabalhando. Irmão, você pode visitar, não posso não, porque eu estou estudando. Pede, Senhor, o trabalho, o Senhor dá o trabalho, quando vem o trabalho, não pode porque eu estou trabalhando. Pede o Senhor a bênção, o Senhor dá a bênção, não pode não, porque agora a bênção é empecilho. Como é que pode, irmão? Todo mundo tem problema. Aí, de vez de cada um buscar mesmo a Deus de todo o coração, eu sempre acho o problema na igreja. A igreja não está crescendo por causa disso, porque não faz isso. A igreja não está crescendo por causa daquilo. A igreja não está crescendo porque... Não, irmãos, a igreja não está... A igreja é... Nós fazemos parte da igreja. Se a igreja está assim, é porque eu e você estamos assim. A igreja é reflexo da nossa própria atitude. Do nosso próprio desejo. Se você tem alguma proposta, traga o pastor, traga para a liderança, mas seja o primeiro a colocar as mãos para colocar essa proposta em prática, porque sugerir e ficar só na zona de conforto é muito lindo. É muito fácil. É a obra, irmãos. A obra é minha, a obra é sua, a missão é minha, a missão é sua. Não é do pastor Gerson, não é da liderança. A missão é minha e sua. E nós nos calamos, nós estamos acomodados, nós estamos na nossa zona de conforto, só cantando os louvores com lindas melodias, com lindas letras, mas na prática nós estamos longe daquilo que nós tanto cantamos e adoramos a Deus. Só queremos ficar nos banqueteando com as coisas espirituais, enquanto as pessoas estão lá morrendo sem Jesus Cristo. Precisamos tão somente de um abraço, precisamos tão somente de uma palavra, precisamos tão somente de uma visita. Mas estamos preocupados com nossos próprios problemas, com nossos próprios projetos. Aí, quando a mão do Senhor pesa, Ele permite algumas circunstâncias da vida para nos chamar a atenção, não porque Ele é perverso, mas porque Ele é misericordioso. Aí a gente não consegue entender e compreender por que isso está acontecendo comigo, Senhor. É porque Deus é bom, irmão. Porque Ele vai dizer lá para Paulo, quando Paulo pede, Senhor, tire de mim esses cravos que estão me incomodando. O Senhor diz, Paulo, não vou tirar não, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Deus diz, não vou tirar não, irmão, porque se eu tirar você vai fugir. Se eu tirar, vai ser um empecilho de você me servir. Não vou tirar, não. Vou deixar para que você ore mais, para que você adore mais, para que você busque mais. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa. Eles não adiaram, não. Eles disseram, temos que levar essa mensagem urgente para o palácio. Não adiaram, não deixaram, não esperaram o melhor momento. Era uma mensagem urgente que precisava ser levada com urgência. Então eles disseram, não podemos deixar para amanhã. Não podemos deixar para amanhã, tem que ser logo. É a mesma situação, irmão. É a mesma situação. Mas tudo é desculpa para nós não estarmos aqui. Eu quase não vinha porque eu estava cansado de trabalho. Era uma desculpa. É plausível? É plausível. Com certeza os irmãos dizem, não, realmente, plantão duro, está cansado, não deveria ir não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Dava para vir? Dava. Quem renova as forças, não é Deus? Quem abençoou meu, para que eu estivesse trabalhando? Não foi Deus? Como é que eu não poderia estar aqui fazendo a obra do Senhor? A boa notícia dos 4 leprosos era, portanto, o fim. Qual era a boa notícia dos 4 leprosos? A boa notícia que os 4 leprosos tinham era o fim imediato do ser.
o fim da fome excruciante, a disponibilidade abundante de provisão que poderiam salvar toda a cidade. Essas eram boas novas que eles tinham para levar para o palácio, para a cidade, porque havia fome, havia miséria, havia dor e sofrimento. Então ele tinha as boas novas para levar. E qual é as boas novas que nós temos para levar para Águas Claras, para Salvador, para o lugar do nosso trabalho? Assim como Deus usou os 4 leprosos para proclamar boas novas a Israel, Ele quer nos usar para proclamar boas novas à nossa geração perdida no pecado e escravizada por Satanás. E qual é essa boas novas? A boas nova é que Jesus salva. A boas nova é que Jesus cura. A boas nova é que Jesus liberta. A boas nova é que Jesus transforma. A boas nova é que Jesus ainda envia o teu Espírito Santo para habitar em nós, que nunca mais... Essa é a boas novas, irmãos. A boas novas é que hoje nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus através do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do seu Espírito Santo, que habita em mim e que habita nos irmãos. O Espírito de Deus habita em ti. Você tem dimensão de que o Espírito daquele que criou todas as coisas habita em você e que se relaciona e quer se relacionar intimamente contigo? Nós não podemos nos calar. Em Mateus capítulo 11, 28, para terminar, 8 horas, para ser pontual com os irmãos. 11, 28, Mateus 11, 28. Nós podemos anunciar isso para as pessoas. Acredito que a maioria já decorou esse versículo. Disse Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas estão carregadas e sobrecarregadas, irmãos, e nós temos essa verdade para anunciar, essas boas novas para anunciar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Nós vimos almas angustiadas, pessoas buscando preencher o vazio do seu coração nas drogas, no sexo, nas festas. Nada, isso é um clamor de socorro, um pedido de socorro, e nós temos a verdade, nós temos as boas novas, nós temos a água da vida para oferecer a essas pessoas, nós temos o pão da vida para oferecer a essas pessoas, e que o Espírito Santo de Deus possa nos despertar, que o Espírito Santo de Deus possa nos acomodar, nos trazer a reflexão, como ele trouxe a reflexão, aqueles 4 leprosos, dizendo assim: o que nós estamos fazendo não está correto, não é justo. Nós nos calamos, nós não podemos ficar calados. Que Deus assim fale ao coração dos irmãos, assim como ele falou ao meu coração. Eu convido o irmão Denilson para nós estarmos fazendo a oração final e com os avisos, se assim o tiverem.